Nas cores metálicas normais, a camada interna de pintura possui os pigmentos de alumínio e coloridos. As tintas modernas utilizadas atualmente na pintura automotiva possuem pigmentos novos como pérolas, grafites, MIO, microdióxido de titânio, alumínio e outros tipos de pigmentos. Tintas especiais para enfatizar o estilo estão aumentando. A seguir serão mostrados estes novos pigmentos. A base perolizada é uma tinta que tem na sua formulação os pigmentos pérola. Existem vários tipos de base perolizada, com diferentes cores e tamanhos de partículas. Existem dois tipos de pintura perolizada: dupla camada e tripla camada. Na pintura de tripla camada perolizada, existem duas camadas de bases separadas: base perolizada e base colorida, e a reflexão da luz se faz em duas camadas diferentes, nos pigmentos perolizados e na base colorida, ao contrário da pintura de dupla camada perolizada, ou cores metálicas normais na forma como as luzes interagem. O pigmento de grafite pertence à família do elemento químico carbono. Por possuir brilho metálico e por realçar o brilho, este pigmento está sendo muito utilizado no desenvolvimento de novas tintas. Como podem ser observados, o pigmento de grafite possui as seguintes características. O diâmetro das suas partículas é particularmente grande e o seu poder de cobertura é muito pequeno. Assim, se misturarmos o pigmento nas tintas metálicas ou nas tintas contendo micas perolizadas, podemos obter cores profundas e densas, com brilho variando de tipo e intensidade, dependendo do ângulo de observação da superfície. As partículas de microdióxido de titânio apresentam aproximadamente 1/10 do tamanho das partículas de dióxido de titânio utilizadas normalmente nos pigmentos brancos. E se forem utilizados sozinhos, são semi-transparentes com baixo poder de cobertura. Entretanto, ele pode ser misturado a outros pigmentos coloridos ou de alumínio para se obter efeitos especiais. A composição da camada de pintura de microdióxido de titânio é a mesma da camada metálica. No entanto, quando visto de cima, ele parece uma cor metálica, com tonalidade amarela, que muda para uma cor azulada quando visto de lado. Isto dá um acabamento que imita a tonalidade da pedra preciosa opalescente, com um efeito suave de duas cores. MIO é um pigmento à base de óxido de ferro com estrutura cristalizada de 15 microns. Os cristais do pigmento MIO apresentam uma espessura cerca de 10 vezes maior que a dos pigmentos de alumínio, e as faces laterais dos cristais também provocam a reflexão da luz, assim como a face frontal dos cristais. Além disso, a sua superfície é muito lisa. Estas características combinadas produzem um brilho tridimensional, como acontece com os diamantes quando houver a incidência da luz. A mica de argento é um material que possui a superfície de pigmento perolizado do tipo interferente com um revestimento suave de prata. Além da sensação de transparência das micas perolizadas, haverá o aparecimento da sensação de brilho metálico, resultando num brilho tridimensional com forte característica de flip-flop. Os metálicos coloridos contêm partículas de alumínio como os metálicos convencionais, mas cobertos por pigmentos coloridos. Este tipo de tinta metálica apresenta uma cor mais viva e limpa do que as tintas coloridas, que contêm partículas metálicas prateadas. O que é floco de fitalocianina? A luz transmitida pelo floco de fitalocianina é azul. Ele tem a característica de fazer com que a luz refletida pela superfície apresente uma tonalidade bronzeada e tenha uma cor bastante forte em uma direção definida. A composição do floco de fitalocianina é igual ao pigmento azul, mas as suas partículas são cristalizadas em forma de agulhas. O verniz resistente a riscos é um verniz que proporciona um aumento moderado na dureza e na flexibilidade da camada de pintura em função do aumento da densidade da força de encobrimento, com o aumento da quantidade de catalisador na mistura de resina especial. Dependendo da base colorida e de outros fatores, os processos convencionais são utilizados até a primeira demão de verniz, e a aplicação do verniz resistente a riscos é realizada quando da última demão do acabamento. Após a secagem da primeira demão de verniz, faz-se o lixamento utilizando-se um suporte macio,
e uma lixa d'água número 1000 a 2000. Misturando-se o blender na proporção de 5 a 10% ao verniz catalisado, faz-se novamente a aplicação na região de transição, com uma pequena pistola de pintura com um bico ajustado em 0,8 mm. Como a aplicação do verniz resistente a riscos é basicamente uma pintura por setor, se for necessária uma emenda na pintura, procurar deixá-la em uma área pouco visível, como por exemplo, a coluna traseira. A aplicação do verniz resistente a riscos deve ser feita em 2 a 3 demãos, respeitando os intervalos entre as demãos. A região de transição deve ser pintada em névoa, acrescentando cerca de 20 a 30% de thinner. Aplica-se então o blender do verniz resistente a riscos em névoa para finalizar o trabalho. Como o verniz resistente a riscos proporciona uma proteção à superfície para que não seja facilmente riscada, recomenda-se utilizar um composto abrasivo fino para retirar algum risco um pouco profundo que porventura possa aparecer. A sujeira aderida à superfície deve ser retirada através de lixa d'água número 2000 ou com o auxílio de pedra abrasiva e finalizar a operação com a pedra abrasiva número 3000 para retirar a marca da lixa número 2000. Além disso, através do composto abrasivo fino, deve-se eliminar as marcas deixadas pela pedra abrasiva e realizar o polimento final com o composto abrasivo de partículas ultra finas. Tomar cuidado para que não haja secagem do composto abrasivo com a temperatura gerada pelo disco de polimento. A região de transição deve ser polida utilizando compostos abrasivos de partículas finas e ultra finas em sequência e, por fim, por meio de cera lustradora, dar o brilho e o acabamento final. O composto químico à base de flúor, por apresentar uma forte propriedade de união molecular, possui característica de proteção contra agentes químicos e contra solventes, não sofrendo a ação de raios ultravioletas, sendo assim muito bom para a proteção geral da pintura. Além disso, ele dificulta a aderência de corpos estranhos. Assim, quando a água ou o óleo entra em contato com a superfície protegida com o verniz de acabamento de flúor, ele vai diminuir ao máximo a área de contato desses líquidos com a superfície, eliminando-os em forma de gotas. Este verniz possui também a grande vantagem de permitir a remoção fácil da sujeira que esteja aderida. A repintura pode ser feita pelo mesmo processo de pintura de tinta acriluretano até então utilizada. Na aplicação da última demão, basta utilizar o verniz de acabamento de flúor.